E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia de falar de No Tempo da Aventura. Uma ediçãozinha que eu tenho há bastante tempo, com o perdão da redundância. Eu tenho ele já faz... já faz fácil uns 10, 15 anos que eu tenho. Eu comprei ela nesse estado que vocês estão vendo aqui. Ela precisou de algumas reformas, de alguns consertos. Comprei, eu acho que na feirinha de verão da minha cidade, se não me engano. É uma ediçãozinha da Ebal, eu acho. Vamos ter certeza aqui. Invictus, edição especial mensal, segunda série, quinta série. É uma edição de 1980. É da Ebal mesmo, né? Da Brasil América. E ela traz a aventura O Cavaleiro da Escócia, né? O Cavaleiro da Escócia, se não me engano, é uma adaptação em quadrinhos de uma obra literária, né? Eu não tenho a mais absoluta certeza, mas se não me engano, porque eu não li, né? Se não me engano é isso. Né? Uma obra que seria se eu estou lembrando corretamente, né? Deste cara aqui mesmo, Sir Walter Scott. E que foi publicada aqui em quadrinhos, obviamente, dividida em 12 capítulos. E todos esses capítulos estão aqui dentro dessa edição. Como era muitas vezes costume da Ebal na época, não há informações aqui sobre quem escreveu a adaptação, nem sobre quem desenhou. A capa é, né, muito simples, né, papel jornal, preto e branco. Na de 1980, ela parece bem mais antiga, é curioso isso, né? Ela parece bem mais antiga, você olha para essa edição, você tem a impressão de uma edição bem mais antiga, mas ela é de 1980, é menos antiga do que se suspeita. Tem essa capa absurda, essa capa não tem nada a ver, né, cara? Tem esse cidadão na capa com um esquilo no ombro e uma cidade ao fundo. Sei lá o que passou na cabeça de quem fez essa capa. Mas a história, cara, é boa demais. Os desenhos são competentes, simples, mas competentes, tá? Com um excelente traçado de luz e sombras, né? Um excelente jogo no preto e branco. Detalhes na medida, né? Uma arte bem detalhada, sem ser detalhada ao extremo, mas tão pouco simplista, né? A ponto de ser uma arte ruim. E a história é realmente fantástica. O que a gente tem aqui, né, cara, é uma aventura clássica, né? É uma aventura de capa e espada, como se fala, de épocas bem mais simples, né? Aquelas histórias de um tempo em que ninguém estava imaginando os super seres com roupa colante voando por aí. E o curioso é que, embora seja uma obra bastante antiga, né? Eu não falo agora da revista em si, eu falo da obra que ela apresenta aqui em quadrinhos. Embora seja uma história bastante antiga, ela não soa ingênua demais. Ela não soa como uma história simplista, bobinha demais, como muitas vezes obras da época, né, obras de época, por assim dizer, acabam soando. Não é aquele quadrinho extremamente ingênuo que a gente está acostumado a ler, né? Principalmente nas edições da Ebal, né? Eu tenho uma boa quantidade de material da Ebal, já mostrei muita coisa aqui, e eu estou sempre comentando que os quadrinhos antigos tinham roteiros bem mais simples, né? Não havia uma ideia de reviravolta, de plot twist, não havia aquelas coisas. Em geral, histórias bem curtas, que muitas vezes, por serem bem curtas, nem davam tempo do roteirista ter criatividade. A história era simplesmente papum, né? Começou e terminou em 5 páginas, sem desenvolvimento. Se era uma história que falava de investigação, você simplesmente não encontrava uma investigação na história, porque como você vai desenvolver uma investigação em 5 páginas?
Mas o Cavaleiro da Escócia foge dessa regra, da regra de sua época. A história é muito bem desenvolvida, tudo bem, a pessoa teve 12 capítulos também para fazer isso, né? Dividiu a história em 12 capítulos, mas a história é muito bem desenvolvida. A trama é envolvente. Dava um bom filme, hein? Dava um bom filme. Não há elementos sobrenaturais aqui, não há elementos fantásticos aqui, né? Há apenas a boa, velha e genuína aventura, né? Com piratas, combatentes, né, de escravagistas, soldados, lutas no mar, né? Ilhas, né? Ilhas exóticas, povos na época que soavam exóticos, né? Árabes, turcos, né? Muitas reviravoltas, existem muitas reviravoltas, né? E isso tudo vai te levando de um lado para o outro, de um lado para o outro, você vai se envolvendo com o roteiro. Eu suponho que a obra integral deva ser ainda melhor, tá? Fiquei curioso. É engraçado, quando eu li essa aventura eu não tive essa curiosidade. Agora me deu curiosidade de eu procurar saber mais sobre, né, o Cavaleiro da Escócia. Ver se realmente existe uma obra literária da qual ela tenha vindo e tal, ou se a minha memória tá falha nesse sentido. E eu vou procurar saber, porque me parece que vem de um texto que deve ser ainda melhor, porque aqui é ótimo, cara. A aventura tem bom ritmo, tem um número adequado de reviravoltas, de mudanças, de contratempos. É bastante pé no chão, não tem aquelas coisas muito mirabolantes, não tem aquelas conveniências de roteiro o tempo todo. Como eu disse, a história não cai na ingenuidade, ela é bem desenvolvida, né? O protagonista da aventura, ele pena muito para atingir seus objetivos, ele conhece aliados, ele conhece inimigos, ele viaja por muitos lugares exóticos, e esse lance do exotismo era muito importante naquela época, né? É como eu disse, era uma época em que não tinha super-heróis voando por aí com capa, né? Os heróis eram pessoas comuns vivendo aventuras nesse sentido, né? O exotismo de encontrar povos diferentes, de se envolver em combates com soldados de outras nações, com piratas, com escravagistas, né? Com pessoas que para qualquer um do Ocidente pareciam incrivelmente misteriosas e assustadoras, era o máximo que se tinha e era o ingrediente máximo de qualquer aventura. Tudo isso muito bem escrito, muito bem coordenadinho na adaptação e, sem dúvida alguma, muito bem desenhado. Valeu demais ter lido essa aventura, eu gosto muito dela. Há um tempo atrás eu tive uma proposta por ela de negócio, uma pessoa estava interessada na edição, fez uma proposta bastante tentadora, eu pensei em fazer o negócio, acabei não fazendo e não me arrependo porque, sabe, eu acho que eu sentiria falta. Eu gosto de ter essa aventura à mão para poder reler ela quantas vezes eu quiser. Né? É bem por isso, bem simples assim, não tem absolutamente nada com achar que é uma edição rara, que é uma edição que pode ter algum valor, nada disso. É gosto pessoal. Eu acho que essa aventura é uma aventura que vale a pena ser lida e relida muitas vezes, porque tem aqui muita qualidade, muito desenvolvimento e tem aquele gosto atemporal, aquele gosto antigo de uma boa aventura, né? Uma boa e simples aventura, sem malabarismos demais, sem forçação demais, né? Sem conveniências de roteiro demais. Uma coisa que está ficando rara, né? Algo que a gente pode dizer sobre a literatura e sobre as histórias que se desenvolvia, né, no nosso passado, né, século passado, nos anos 50, nos anos 40 também, por ali. O que a gente pode muito bem dizer dessas aventuras é que se muitas vezes faltava desenvolvimento,
se muitas vezes faltava uma pegada mais adulta, sobrava imaginação, né? Tinha de sobra imaginação e criatividade. Se você não conhece, tiver a oportunidade de conhecer o Cavaleiro da Escócia dessa publicação da Ebal no Tempo da Aventura, não perca tempo. Adquira porque vale a pena. Não sei dizer quantas edições teve no Tempo da Aventura. Creio que não é uma edição única, creio que teve outras, né? Provavelmente teve outras. E se eram todas nessa pegada, todas deviam valer muito a pena. Se você gostou desse vídeo, deixa like.